O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras e insetos, aves, tudo o que criei. Estou triste por tê-los criado. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. É um privilégio enorme estar aqui para mais esta nossa análise detalhada. E hoje temos pela frente um texto que é inegavelmente denso. É pesado. Muito pesado. É, sem dúvida, uma das passagens mais cruciais e desconfortáveis de toda a Escritura. Exatamente. O nosso foco hoje é uma exploração profunda, verdadeiramente reflexiva do texto de Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. E vamos ter como base a tradução da mensagem, que capta muito bem a urgência deste momento. Pois capta. É o grande ponto de viragem. O texto diz-nos que o Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Fora de controle. É uma expressão fortíssima. E a narrativa continua, descrevendo que, desde o amanhecer até à noite, a humanidade só pensava e maquinava o mal. Mesmíssima escuridão. Não há intervalos de luz. É um relato que carrega um peso tremendo. E a nossa missão hoje nesta exploração não é apenas olhar para a superfície, certo? Certo. O objetivo é dissecar não apenas o comportamento daquela época, mas a própria arquitetura estrutural do mal. Dissecar como é que a coisa funcionava por dentro. Precisamente. E, simultaneamente, analisar a resposta emocional de Deus perante esse cenário. Vamos mergulhar nas raízes linguísticas e históricas para compreender esta narrativa. Ok, vamos dissecar isto. E acho que devemos começar logo pela fundação do texto, pela primeira afirmação. Faz todo o sentido. A frase "O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle". Parece algo simples, quase um relato de um observador. Um relato jornalístico, quase. Pois, mas a palavra viu ali no meio tem um peso teológico enorme, não tem? Tem um peso absoluto. No idioma original, o verbo hebraico utilizado é ra. Ra. Sim. E ra não é um olhar de relance, não é estar sentado numa esplanada a ver quem passa. Não é um olhar casual. De todo. Significa ver, perceber, observar com extrema atenção, considerar e avaliar. É quase como uma inspeção. É uma auditoria, uma verdadeira auditoria à condição humana. Quando lemos que Deus viu, estamos perante uma inspeção meticulosa e exaustiva a cada intenção, a cada pensamento escondido. Ou seja, não é uma conclusão precipitada? Não, é o resultado de uma observação divina que penetra no âmago da realidade. E se nós ligarmos isto ao panorama geral da Escritura, o contraste é chocante. É o contraste com os primeiros capítulos. Exatamente. Em Gênesis 1, o padrão era Deus usar este mesmo verbo, o Ra. Ele viu a luz e era boa. Viu a separação das águas, os animais, a vegetação. E no final, cósmico, viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Era muito bom. O padrão era uma avaliação que terminava sempre na perfeição e na harmonia. E agora o contraste é intencional e arrepiante. Uns capítulos mais à frente, o mesmo avaliador superior aplica o mesmo escrutínio à mesma obra. E o que encontra é a corrupção estrutural. Uma degeneração moral generalizada. E o ponto fulcral, aqui, a grande crise que este escrutínio do Ra revela é a interioridade. A crise não era só comportamental. Não. O foco não está apenas nas mãos que praticam a violência, mas na mente que a concebe. A doença está instalada no centro da consciência. Imaginemos a seguinte analogia para percebermos isto melhor. Pensemos num edifício gigante, majestoso. Certo. Projetado por um arquiteto brilhante, com os melhores materiais. Se passarem uns anos e o arquiteto lá for e ver a pintura a descascar ou uma janela partida, isso é um problema de superfície. Pois é. Resolve-se com manutenção. Um polimento, uma pintura nova. Mas o que estamos a ver aqui em Gênesis não é isso. Não, a analogia é perfeita porque o que Deus viu foi que as fundações do edifício estavam podres. O cimento estava feito em pó. As vigas mestras corroídas. O colapso era iminente e inevitável.
A maldade já não era só uma sujidade exterior, era a própria estrutura de suporte da mente humana. As fundações estavam irremediavelmente comprometidas. E é aqui que a linguagem totalizante do texto nos atinge com força. Sim, a intensidade do texto não deixa margem para dúvidas. O autor diz, só pensavam no mal desde cedo até à noite. É uma linguagem que não admite exceções. Não havia intervalos de bondade. É um diagnóstico clínico assustador. E há uma frase hebraica no original que disseca isto de forma muito precisa, não é verdade? É verdade. A frase hebraica original é Kol yetzer machshavot libo rak ra kol hayom. Ok, vamos lá traduzir isso para nós. Numa tradução muito rigorosa, significa algo como toda a formação dos pensamentos do seu coração era somente má todo o dia. Toda a formação. Exato. E a palavra central para nós aqui é yetzer, Yetzer. que traduzimos por formação, desígnio ou inclinação. Mas a raiz de yetzer é fascinante. Sim, porque liga-nos a uma imagem muito física. Muito tátil. Vem do verbo yatzar. E yatzar significa formar, moldar. É o verbo tecnicamente usado para o trabalho de um oleiro. Um oleiro com o barro na roda. Precisamente. O oleiro que molda ativamente, com as suas mãos, intencionalmente, um pedaço de barro informe para lhe dar uma estrutura. Ah, isso muda tudo. Quer dizer, a mente humana tinha-se tornado numa oficina constante de perversão. Numa verdadeira linha de montagem. Não era um pensamento mau acidental, não era tipo, distraí-me e pensei numa coisa errada. De todo. Era uma maldade arquitetada, desenhada à medida, dia após dia. É a diferença entre tropeçar sem querer e passar meses a desenhar uma armadilha. O nível de dedicação ao mal era absoluto. E para compreendermos como isto se refletia na sociedade, temos fontes muito esclarecedoras. Por exemplo, no livro Patriarcas e Profetas. Sim, no capítulo 7, se não me engano. Exatamente. Nesse capítulo, encontramos a descrição de que esta corrupção interior não ficou isolada, transformou-se numa expansão progressiva da violência. Um desprezo total pela lei. Um desprezo aberto e insolente. A violência, que no passado tinha sido um ato isolado com Caim, tornou-se a norma cultural aceite e institucionalizada. Mas, deixa-me fazer aqui o papel de advogado do diabo por um segundo. Força. Quando lemos que Deus decidiu destruir a criação toda por causa disto, não soa a uma reação desproporcional? É a pergunta que toda a gente faz. Pois, porque nós pensamos, certamente haveria famílias normais, pessoas a tentar viver a vida. Acabar com tudo não é extremo demais? Parece extrema à primeira vista. Mas a resposta está precisamente na profundidade do termo Yetzer, que acabámos de dissecar, e na explicação de Patriarcas e Profetas. Como assim? Nós não estamos a falar de picos de criminalidade que se resolviam com mais policiamento. A sociedade tinha cruzado um limiar onde a distinção entre bem e mal desapareceu. A bússola moral avariou completamente? Mais do que isso, a bússola foi deitada fora. A violência era a única forma de operar. Se o curso natural das coisas não fosse travado, a humanidade ia destruir-se a si própria. Ia ser o fim de qualquer maneira. E extinguiria qualquer hipótese de nascer algo bom nas gerações seguintes. Portanto, o juízo não é uma birra divina. É a única forma de estancar uma hemorragia fatal. Um estado consolidado de perversão que exigiu uma intervenção drástica. Faz sentido? Mas então, o que é que isto tudo significa para a natureza de Deus? Esse é o outro grande pilar desta passagem. Porque o texto diz que Deus lamentou e se entristeceu por ter criado a humanidade. E quer dizer, a mente entra num curto-circuito aqui. Compreensivelmente. Se Deus é omnisciente, se Ele sabe tudo desde o início, como é que Ele se entristece com o resultado? Cometeu um erro de design na criação? O que é fascinante aqui é que precisamos de compreender um conceito teológico vital para não cairmos no erro de limitar Deus. Qual conceito? A linguagem antropomórfica. A linguagem antropomórfica. Ou seja, usar características humanas. Emoções humanas, para ser mais exata. É o uso de emoções e reações textualmente humanas para explicar uma realidade divina que nos é insondável. Para nos ajudar a compreender algo que está acima da nossa capacidade. Exato. Pensemos num adulto a falar com uma criança muito pequena. O adulto adapta a linguagem, simplifica, usa emoções básicas para a criança perceber. O adulto não está a mentir.
Está a traduzir? Brilhante, é isso mesmo. É uma tradução da dor divina para a nossa linguagem emocional frágil. Klaus Westermann, no seu estudo profundo sobre Gênesis 1 a 11, toca exatamente neste ponto. E que é que Westermann nos disse fora esta tristeza? Ele defende que esta tristeza descrita no texto mostra um envolvimento genuíno da parte de Deus. A dor atesta a realidade do relacionamento. Isso rebate completamente aquela ideia antiga do relojoeiro distante, não é? Totalmente. A imagem de Deus como um relógio cósmico que deu corda ao universo e foi à sua vida. Impassível. E que fica imune a ver o sofrimento lá de longe. O texto mostra o oposto absoluto dessa frieza. A tristeza de Deus prova o vínculo. Ele não é um ditador impassível. A relação foi rompida e ele sofre com isso. E para descar mais ainda essa questão, Gerhard von Rad tem um comentário incrível sobre isto. Sim, von Rad é essencial aqui. Ele resolve essa tensão entre o Deus omnisciente e o arrependimento descrito no texto. Porque parece uma falha do projeto original, mas von Rad argumenta de outra forma. Von Rad explica que o arrependimento não sugere incompetência. Revela, sim, a imensa tensão dramática gerada pela liberdade de escolha que foi dada ao ser humano. O famoso livre-arbítrio. Sim. Quando o Criador concede liberdade real à criatura, aceita o risco inerente. E o lamento é exatamente o choque entre o propósito perfeito da criação e a tragédia que a humanidade escolheu viver historicamente. A dor é o preço do amor que respeita a liberdade. É uma perspectiva belíssima e ao mesmo tempo aterradora. A maldade feriu o coração do Criador, não apenas quebrou uma regra cósmica. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante, olhando para a sequência dos versículos. A mecânica da narrativa. Esse detalhe cronológico é fabuloso. Porque no versículo 6 lemos que Deus lamentou e ficou triste. E só depois, no versículo 7, é que vem a decisão de destruir a criação. A emoção antecede a decisão. A tristeza precede a sentença. A dor vem antes do decreto de destruição. Isto muda a nossa visão da justiça de forma radical. E prova que a justiça divina, neste contexto, não o tem nada de impulsivo. Não é um acesso de raiva caprichosa. De maneira nenhuma, o juízo não é um prazer para Deus. Esta ordem dos eventos mostra o limite absoluto de uma paciência imensa que foi exercida previamente. Faz-me lembrar a diferença entre um tirano e um juiz justo. Um ditador esmaga a oposição com um sorriso nos lábios. Gosta de demonstrar o poder. Mas um juiz verdadeiramente íntegro, quando tem de dar uma sentença terrível a alguém irrecuperável, fala com um peso imenso, até com lágrimas. Porque a proteção da ordem e da vida assim o exigem. E a obra Educação, no capítulo 17, explora esta mecânica do juízo de uma forma formidável. O que nos diz sobre essa inevitabilidade? A rejeição persistente e total da luz, as consequências são inevitáveis. É a lei de causa e efeito espiritual. Exatamente. A rejeição constante traz destruição como resultado inerente. A intervenção de Deus é uma resposta estritamente necessária. É quase como se a própria humanidade tivesse arrancado os seus próprios tubos de suporte de vida. E Deus tem de intervir cirurgicamente. Uma cirurgia radical para impedir que a corrupção totalizante consumisse a própria essência do propósito da criação. Se ele não travasse o processo ali, a humanidade extinguir-se-ia na sua própria violência. O juízo acaba por ser um ato de preservação heróica da história. É Deus a colocar um limite inultrapassável à expansão do mal. Bem, depois de dissecarmos tudo isto, de mergulharmos nos verbos hebraicos e nas tensões teológicas, temos de trazer isto para o nosso dia-a-dia. Sem dúvida. O texto tem de falar à nossa realidade contemporânea. E acho que a grande lição que podemos tirar é que o mal nunca, mas nunca, começa em Ponte Grande. Nunca. O mal é sempre insidioso na sua origem. Ninguém acorda num dia perfeitamente normal e decide que a sua mente vai ser uma oficina de perversão. Isso constrói-se. Cresce de forma progressiva quando as pequenas falhas não são confrontadas. As pequenas cedências diárias. E é vital lembrarmos daquela palavra que estudamos hoje, o Yetzer, a raiz do oleiro. O oleiro na sua roda a dar forma contínua ao barro. A nossa mente é essa oficina. E a grande reflexão prática é: o que é que estamos a moldar ativamente todos os dias? É preciso uma vigilância tremenda. Que influências estamos a deixar entrar para moldar o nosso caráter? Que pensamentos deixamos ficar na nossa roda de oleiro espiritual? Porque se não confrontarmos os pequenos compromissos,
a degradação moral vai instalar-se. O desprezo aberto pelas regras morais começa sempre na normalização do que achamos serem pequenas infrações. Exatamente. A vigilância é o antídoto. E isto levanta uma questão importante, talvez a derradeira reflexão para deixarmos a quem acompanha esta nossa análise. Qual é o desafio? Baseando-nos em todo este estudo sobre Gênesis 6, a provocação é esta. Se hoje fosse feito um raio-x espiritual, um diagnóstico absoluto do coração humano moderno, do nosso Yetzer coletivo, o que é que esse exame revelaria? Uma excelente pergunta. Olhando para a estrutura das intenções humanas hoje, estaríamos mais perto da pureza do Éden ou da profunda corrupção dos dias de Gênesis 6? É de facto um pensamento que nos deve inquietar e obrigar a olhar para o espelho com muita honestidade. Uma honestidade que este texto exige de nós. Sem dúvida. E com este desafio de peso, encerramos o nosso comentário de hoje. Que a exploração deste texto antigo continue a ecoar e a inspirar uma reflexão real sobre o estado das nossas próprias intenções. E que a busca por uma vida moldada pela luz seja uma decisão constante. Continuaremos a dissecar estas passagens complexas em futuras análises, procurando sempre a sabedoria que elas guardam. Até à próxima e continuem a refletir.